Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jamile Fernandes, sou CEO da Vedu Digital, sou social media e aqui nesse canal eu posto conteúdos toda semana relacionados à social media. Então, se você está começando agora na área, você encontrou o lugar perfeito, porque eu trago muitas informações, eu trago muitas dicas relacionadas ao social media. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já faz a sua inscrição, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos aqui toda semana para vocês. E o tema de hoje é estratégia de conteúdo. Eu sei que tem muita gente que está começando, e quando você está começando, que você sabe que o social media é responsável pela estratégia de conteúdo de um cliente, por exemplo, você fica perdido, perdida sem saber como criar essa estratégia. Que pilares são necessários para que uma estratégia ela funcione, para que dê certo e para que você traga resultado para o seu cliente. Afinal, você foi contratado com uma finalidade, né? De repente trazer-lhe algum resultado de acordo com o objetivo do seu cliente. Então, nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo de como você pode criar essa estratégia para o seu cliente a partir de uma base bem estruturada, para que assim você consiga trazer um resultado efetivo, tá ok? E a primeira base da estratégia da criação de conteúdo é definir um objetivo. Sim, você precisa definir um objetivo junto com o seu cliente. Normalmente o seu cliente ele já vem com um objetivo definido, seja vender mais, seja alcançar mais pessoas, engajamento, né, mais seguidores, seja ter um reconhecimento da marca, enfim, primeiro de tudo, antes de criar qualquer estratégia, você precisa definir esse objetivo. Porque com base nesse objetivo que você vai para os próximos passos e determinar uma estratégia. Sem um objetivo, não tem como você ter uma estratégia. Então, se por exemplo o seu cliente ele quer vender mais, qual que é a estratégia para o cliente que ele quer aumentar as vendas ali nas mídias sociais, as vendas vindo direto das mídias sociais, ou se o seu cliente quer ter um reconhecimento da marca dele, o que você precisa fazer para que o seu cliente se torne mais conhecido na região, na localização, ou no Brasil ou no mundo, enfim. Então, você precisa primeiramente definir esse objetivo com o seu cliente. E de que forma que vocês vão definir esse objetivo? Através de um briefing inicial. Então, a gente que é social media, nunca começamos nada sem primeiramente sentar com o cliente, estruturar um briefing, fazer as perguntas certas para o seu cliente e enviar para ele preencher. Com o briefing preenchido, vocês vão conseguir chegar em um determinado objetivo. Segundo ponto, muitíssimo importante para a criação de uma estratégia de conteúdo, depois de identificar aí um objetivo, é definir o seu público-alvo, ou seja, o público-alvo do seu cliente. Então, cada nicho específico, ele tem um público-alvo diferente. E o público-alvo, gente, normalmente é determinado pelos dados demográficos das pessoas. Por exemplo, se eu atendo uma loja de lingerie, eu vou fazer as mídias sociais para uma loja de lingerie. E essa loja de lingerie, ela tem um público bem específico. Ou seja, quando você determina o público, você não tem que comunicar com todo mundo, você vai comunicar com esse público em específico. Então, normalmente, você vai determinar ali a idade, a localização desse público, o sexo, a escolaridade. Então, por exemplo, nessa loja de lingerie, o público-alvo deles são mulheres de 20 a 45 anos, por exemplo, mulheres que moram em uma localização específica, porque a loja é física e de repente eles não entregam, não faz venda online. Então, eu preciso determinar o raio ali de atendimento para que as pessoas elas possam ir até a loja. Então, se o objetivo da loja é trazer o cliente para o local físico, então não tem por que eu fazer, por exemplo, uma divulgação para o Brasil inteiro, principalmente se você for rodar anúncios. Então, não faz sentido você fazer um anúncio para o Brasil inteiro se você vai focar somente naquela região. Além do público-alvo, a partir do público-alvo, você também precisa identificar a persona. A persona é a forma ideal de você comunicar e ser certeiro na comunicação
com essa pessoa. Então essa pessoa, ela tem hábitos específicos, ela tem gostos em comum. Então toda persona, ela tem os gostos em comum. Quais as mulheres que normalmente gostam de lingerie? E a partir disso você precisa fazer um estudo para entender quais são os hábitos dessas mulheres. O que elas gostam de consumir, o que elas assistem, o que elas comem, aonde elas vão. Entende? Elas têm filho, elas não têm filho, elas gostam de assistir série, elas gostam de assistir filme, que tipo de filme. Então, a persona você vai afunilar ainda mais esse público, entender exatamente o que esse público faz, o que ele não faz. Então, a persona é algo que é indispensável a partir do momento que você vai criar uma comunicação nas mídias sociais para esse público. Se você identifica a persona exata, você obviamente vai se comunicar de forma exata. Mas sempre, se vocês forem fazer um estudo mais aprofundado, a persona, ela tem sempre algo em comum. O público tem sempre algo em comum. Só para vocês terem ideia, eu fiz o marketing de um suplemento e o suplemento era para ansiedade. E a gente identificou que o que aquele público que tinha ansiedade, eles tinham em comum. O que aquele público que tinha ansiedade, que tinha depressão, o que eles tinham em comum. E a gente foi estudando, foi afunilando isso, e identificamos que todo o público, a maioria do público que tinha interesse num suplemento, eles tomavam um medicamento tarja preta. Então, essa foi a dor desses clientes. Então, todos eles ali que buscavam por um suplemento que fosse natural, utilizavam tarja preta há muitos anos. Então, eles tinham algo em comum. Então, a persona sempre tem algo em comum, tá ok? E aí, quando você identifica isso, fica muito mais fácil de você conseguir trazer resultado, porque você vai falar com a pessoa certa, você vai bater na dor, você vai bater nos desejos dessa pessoa. E aí, voltando no exemplo da loja de lingerie, qual que é o maior desejo de uma mulher que quer ir na loja de lingerie? Qual que é o desejo dela? É conquistar um marido, é apimentar a relação. Quando você compreende o desejo daquela pessoa ali, daquela persona, ou desejo, ou a dor, é ali que você consegue trazer muito mais resultado. Gente, anota tudo que eu tô falando aqui, porque essa aula vale ouro, tá? Escolha a plataforma adequada. Sim, a gente tem várias mídias sociais hoje, mas você precisa identificar a mídia social onde está o seu público. Então, eu vou dar um exemplo rápido para vocês aqui, porque hoje mudou muito. Antes, a gente tinha basicamente o Facebook ali, que era uma mídia social principal, certo? Então, todo mundo, geralzão, tava no Facebook. Hoje não tá mais assim. Se você perceber, as pessoas mais velhas estão no Facebook. O público jovem ali, dos 20 aos 30 anos, 35 anos, estão no Instagram. E o público mais teen ali, dos 15, 16, mais novinho, estão no TikTok. Então, cada mídia social, ela tem um público que é dominante, tá? Então, mesmo que você utilize todas as plataformas de mídia social, isso é muito bom, não tem problema nenhum. Isso é ótimo, principalmente para as buscas ali dentro do Google, tá ok? Mas você pode identificar uma plataforma ali onde está o seu público. Então, de repente, o público do seu cliente é um público mais velho, um público idoso. De repente, você pode focar ali mais no Facebook, tá? Então, você vai mudando a comunicação também de acordo com cada plataforma. Desenvolva a voz e a identidade da marca. Gente, cada marca tem uma comunicação diferente, tem a identidade. Então, quando você identifica isso e você comunica ali com a identidade visual também da marca, isso faz muita diferença. Então, é muito importante ter essa identidade. Só para vocês terem ideia, quando a gente vai fazer um anúncio, por exemplo, no Facebook, nas mídias sociais, e eu tenho um site, a gente procura fazer com que os anúncios, os criativos dos anúncios tenham essa mesma identidade, tenham essa mesma comunicação, para que a marca, a pessoa bate o olho ali, ela já vê aquelas cores, ela já vê aquela fonte e ela identifica que é aquela marca. Então já fixa na memória do cliente. Então você precisa determinar as cores, o estilo de escrita e os valores que mais representam essa marca, porque cada marca ela tem uma identidade específica, então não adianta copiar. Cada um precisa ter a sua identidade, porque a identidade é o que mais fixa ali na memória do cliente. Próximo passo, criar um calendário editorial.
Gente, o calendário editorial vai facilitar a vida de vocês, tá ok? Eu sou social media há muitos anos e eu sempre busquei a melhor forma de otimizar o meu trabalho da melhor maneira possível. E a forma que eu encontrei é definitivamente criar um calendário editorial, um planejamento para cada cliente. Então, primeiramente, você precisa determinar a frequência de postagens. Quantas postagens serão e em quais dias serão essas postagens? Por que isso é interessante? Vocês lembram que na TV sempre tinha um horário específico ali que as pessoas ficavam esperando que tinha uma novela, que tinha um filme em tal horário, tal dia? Então a TV ela tem uma programação. Então é importante que o seu cliente, que você tenha uma programação. Então quando você educa a sua audiência e tem um planejamento, isso faz muita diferença. E um dos maiores erros do social media é não ter esse planejamento. E eu falo isso porque eu já trabalhei com vários profissionais e eu vejo que isso é o básico e que muitos pecam nisso, né? De não seguir um cronograma, não ter um planejamento ali. E se de repente, por exemplo, você quer postar tudo em cima da hora, não vai funcionar e vai virar tudo uma bagunça. Então você precisa ter um calendário editorial. Próximo passo, misture os tipos de conteúdo. É muito importante uma mídia social ser bem interativa. Isso faz parte da estratégia de conteúdo. Porque se você vai lá e posta só post estático, isso acaba ficando desinteressante, não tem um vídeo, não tem um carrossel. Por mais que você atende, por exemplo, uma empresa que ela é mais institucional ali, é importante mudar os tipos de conteúdo. De repente, um vídeo narrado, isso faz toda diferença. Se o seu cliente, de repente, quer atingir mais seguidores, se o seu cliente, de repente, quer vender mais, é importante vocês variarem o tipo de conteúdo. Porque de repente, se você fechar um pacote ali com seu cliente, é só post estático, por que não você dar uma oferta para o seu cliente e falar assim, olha, eu posso fechar um pacote de Reels, porque o Reels entrega bastante, enfim, a gente pode ter um resultado melhor. Então, sempre você precisa encontrar uma solução para o seu cliente e não fazer somente aquilo que está ali, que está em contrato, enfim. Você pode procurar melhorar e, é óbvio, combinar isso com o seu cliente. Olha, eu percebi que a gente diminuiu o engajamento ali somente com post estático. Vamos mudar? Vamos mudar para carrossel? Ou vamos trabalhar mais vídeos no perfil? Então, isso é bem interessante, mudar completamente o tipo de conteúdo, fazer essa variação entre vídeos, imagens, textos, enfim, é preciso mudar o tipo de conteúdo. Linha editorial, para mim, esse é um dos pontos mais importantes de uma estratégia de conteúdo, é ter uma linha editorial. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Mas para que você crie uma linha editorial, primeiro você precisa passar por todas as etapas que eu informei aqui, que é o público-alvo, que é a persona, que identifica o objetivo da empresa. A partir disso, você vai criando uma linha editorial baseando nesses dados. E o que são linhas editoriais? São temas dentro de um nicho específico que você pode trabalhar dentro de um perfil. A linha editorial é como se fosse uma revista. Então pensa que o Instagram ele tem que ser como uma revista. Se ele tá como uma revista ali, é porque está sendo muito bem trabalhado. E como que funciona a revista? Uma revista, quando você vai ler, ela não tem só um conteúdo denso, mas ela tem temas variados. De repente tem uma dica, tem uma informação útil, tem um tutorial, tem uma receita, tem uma história, um storytelling. Então entende que a linha editorial ela precisa variar. Então, se você, por exemplo, tem uma cliente que ela é do nicho de nutrição ali, dentro do nicho de nutrição, você pode selecionar até 5 linhas editoriais ali, ou mais, enfim. Mas 5 é o ideal para você ir mudando completamente. Então, você pode falar sobre emagrecimento, sobre jejum intermitente, você pode falar ali depois sobre alimentos que emagrecem. Então, entende que você vai criando diversas linhas editoriais, subtemas que está dentro do nicho, que está dentro do que o seu cliente quer, o público quer ouvir. Então, basicamente, a linha editorial é isso. E é indispensável ter uma linha editorial para você criar uma boa estratégia de conteúdo.
Promova a interação e o engajamento. Então, os conteúdos nas mídias sociais, eles não jamais podem ser somente informativos. Você precisa, em todo conteúdo que você quiser, fazer com que as pessoas interajam. E para você fazer isso, você precisa utilizar um CTA, que chama Call to Action, ou seja, em português, chamada para ação. Então, definindo o objetivo que a gente falou lá atrás do seu cliente, você precisa direcionar esse público para fazer uma ação. De repente, no final daquele post, olha, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, se você gostou desse produto, clica no link da bio para você, né, comprar, ou para você adquirir, ou para você conseguir um cupom de desconto, ou se você quer seguir seguidores. Então, se você gostou desse perfil, já segue aqui. Então, sempre para mim deveria ser regra ter uma call to action em todo final de conteúdo, em todo conteúdo que fizer. Eu, nos meus conteúdos, em todos os vídeos que eu faço, em todos os meus posts, eu sempre coloco uma chamada para ação. Porque assim, hoje nas mídias sociais é muito importante, por exemplo, o Instagram entender que as pessoas estão gostando do seu conteúdo. Então, quanto mais tempo ela passa na tela ali, o Instagram ele identifica se o cliente curte, ótimo, aí que ele vai começar a entregar mais o seu conteúdo. Então, a interação é muito importante. Se a pessoa clicou no seu perfil, o Instagram entende, opa, esse tipo de público aqui clicou no perfil, então o algoritmo já entende, vai entendendo qual que é o seu público e vai te ajudando ali na interação, vai te ajudando no engajamento, vai entregando seu conteúdo para pessoas que têm aquele mesmo perfil, entende? Então, isso é muito importante, ter uma chamada para ação. E por último, faça uma análise e veja os resultados. Se em toda estratégia, no final dessa estratégia, você precisa analisar se ela deu certo ou não. Isso significa que toda estratégia vai funcionar? Não, talvez não. Você vai ter que mudar completamente. De repente, você errou alguma coisa no público, ou na persona, ou na comunicação. Então, você precisa voltar e rever toda a sua estratégia para que você consiga encontrar um ponto de equilíbrio e encontrar uma estratégia que funciona. As próprias mídias sociais mesmo, você consegue ver lá, por exemplo, no Instagram, tem a opção de insights, e você consegue colocar os insights dos últimos 30 dias e ver como que foi a interação, como que foi a entrega desse conteúdo. Então, as próprias mídias sociais, você já consegue ter essa análise, esse relatório ali, até para você também apresentar para o seu cliente. Então, é muito importante no final de cada estratégia você ter essa análise dessas métricas para você identificar o que funcionou, o que não funcionou, o que você pode continuar fazendo, o que pode descartar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fiz uma pesquisa aqui baseada em todo o meu conhecimento de todos os meus anos para trazer aqui esse conteúdo para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse perfil, deixe comentário aqui, comenta qualquer coisa, nem que você vai no teclado aí, vai no celular, digita qualquer coisa, mas deixe um comentário nesse vídeo, que isso me ajuda muito, afinal é uma interação e é isso que você vai treinando também para fazer nos seus conteúdos, tá ok? E muito obrigada, um beijo e até a próxima.